Olá! Hoje a gente vai dar um mergulho fundo num dos projetos de construção assim mais famosos da história antiga, o Templo de Salomão. Um projeto monumental, né? Totalmente. E para a nossa conversa a gente separou um material bem específico, Certo. o texto de 1 Reis, capítulo 5, umas notas de estudo que ajudam a gente a entender os detalhes e um mapa. Um mapa que é quase, será, o plano de negócios do rei Salomão. Uhum. E a nossa missão aqui não é só contar a história de novo, sabe? É tentar entender o como. Como, em plena Idade do Bronze, um projeto dessa magnitude saiu do papel. Exato. A gente vai investigar a diplomacia, a logística, que é, assim, absurda, e, claro, de onde veio o dinheiro para bancar tudo isso. É que uma obra assim nunca é só sobre fé ou vontade, né? É um rolo danado envolvendo política, dinheiro e uma organização quase militar. Isso. O que a gente vai tentar montar aqui é o quebra-cabeça de um mega projeto de 3.000 anos atrás. E as peças, olha, são fascinantes. Perfeito. Vamos começar então. O ponto de partida é quando Salomão assume o trono e manda uma mensagem para Irão, o rei de Tiro. Certo? E ele começa com um ponto que eu acho chave. Ele fala que o pai dele, o rei Davi, não pôde construir o templo por causa das guerras constantes. Sim, o reino não tinha paz. Exato. Mas agora, nas palavras dele, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Ou seja, a paz foi a licença para construir. Exatamente. Sem essa estabilidade era impossível sequer sonhar com algo assim. Mas o que vem a seguir não é um simples pedido de material de construção. Não mesmo. É uma jogada de mestre na política internacional da época. As nossas notas de estudo aqui lembram que Irão não era um desconhecido. Certo, ele já era aliado do pai de Davi. Uma aliança do zero. Ele está, na verdade, ativando e fortalecendo uma herança diplomática. Entendi. É o que uma das fontes chama de sábia política. Ele está solidificando o poder dele. E o que me chama a atenção nos termos do acordo é a honestidade do Salomão. Ele vai direto ao ponto. O que ele diz? Ele fala, meus homens não sabem cortar madeira como os seus, os sidônios. Quer dizer, não é todo dia que a gente vê um rei poderoso admitindo que o vizinho é melhor em algo, né? Isso é interessante. Pode ser humildade ou uma tática de negociação muito inteligente. Como assim? Provavelmente os dois. É um reconhecimento da realidade. Os fenícios, o povo do Irão, eles eram os mestres da madeira e da navegação. Disso não tinha dúvida. Negar isso seria bobagem. Mas o genial aqui é a troca que ele propõe e a inversão de poder que ela revela. A gente pensa nos fenícios como a potência, né? Os donos da tecnologia, dos mares. Sim. Mas eles não podiam comer navios. E Salomão sabia disso. Irão daria a madeira de cedro, de cipreste, a tecnologia de ponta. E em troca? Em troca, Salomão pagaria com 20.000 cargas de trigo e 20.000 medidas de azeite puro, anualmente. Nossa, anualmente? Isso é muita coisa. Muita coisa. Ou seja, Salomão controlava a comida. Ele transformou o celeiro de Israel numa alavanca geopolítica. Para conseguir os materiais mais cobiçados do mundo. Exatamente. A Fenícia era poderosa no comércio, mas pobre em agricultura. Salomão usou a força do seu reino para suprir a fraqueza do vizinho. Foi um acordo ganha-ganha, então. Tão bom que, como o texto diz, eles selaram uma aliança de paz duradoura. Certo, então o acordo está fechado. Papel assinado, aliança feita, mas essa é a parte fácil, né? Assim, agora começa o pesadelo logístico. Como na prática, você tira uma floresta do Líbano e leva para as montanhas de Jerusalém. Os números que o texto dá são de cair o queixo. Começa com uma leva de gente de todo Israel. 30.000 homens. 30.000. E esses 30.000 eram só a primeira equipe. Aqui ia para o Líbano. E a organização deles já mostra um planejamento assim sofisticadíssimo. O rodízio, né? O rodízio. Não era um bando de gente enviada para trabalhar até morrer. Eles trabalhavam 1 mês no Líbano e depois folgavam 2 meses em casa. Isso é genial. Evita o esgotamento, mantém o moral e, principalmente, não quebra a economia do reino. Exato. O sujeito ia, cumpria a parte dele, mas depois voltava para cuidar da sua terra, da sua família, a vida continuava. É uma forma de sustentar um esforço de construção a longo prazo. E tinha um cara no comando, o Adonirão, o ministro da logística. Mas é importante a linguagem usada. Leva de gente.
As notas apontam que isso era um trabalho forçado. Sim, uma convocação, um serviço obrigatório para o Estado. Não era voluntário. Pera aí, e os números só aumentam. Além desses 30 mil no revezamento, o texto fala em 70 mil que levavam as cargas. E 80 mil que cortavam pedras nas montanhas. Se a gente somar tudo, dá 180 mil trabalhadores. Isso é a população de uma cidade média hoje em dia. É um número assustador. Esses números são literais ou é um certo exagero para engrandecer o feito? Que as fontes dizem. Essa é a grande questão para os historiadores. É possível que os números sejam simbólicos, representando o esforço nacional. Certo. Mas olha, mesmo que seja a metade disso, a gente ainda está falando de uma mobilização de mão de obra numa escala que pouquíssimos impérios da época conseguiriam. E tinha um detalhe que mostra que não era só força bruta, né? Assim, um detalhe fascinante: a colaboração internacional no canteiro de obras. Isso. O texto diz que trabalhavam os homens de Salomão, os de Irão e os Gebalitas. E quem eram os Gebalitas? As notas de estudo esclarecem. Eram artesãos de Biblos, uma cidade-estado fenícia famosa por seus mestres construtores de pedreiros. Ou seja, Salomão não convocou só a mão de obra do povo dele. Não, ele contratou os melhores especialistas que o dinheiro podia comprar. Foi um verdadeiro time dos sonhos da engenharia antiga. Time dos sonhos. Ou uma coleção de egos e métodos diferentes que precisavam ser gerenciados. Sem dúvida. Imagino a comunicação entre israelitas, fenícios de Tiro e esses caras de Biblos, cada um com sua técnica, talvez falando línguas diferentes. O verdadeiro milagre logístico talvez tenha sido fazer essa gente toda trabalhar em conjunto. Com certeza. E eles não estavam trabalhando com qualquer material. O texto faz questão de dizer que o rei mandou trazer pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para os alicerces. A fundação já era uma obra de arte. Pensa no processo. Extrair blocos gigantescos da montanha, transportar por quilômetros sem guindaste. E entalhar com precisão milimétrica. Quando a gente para pensar na escala humana disso, é impressionante. O esforço físico é quase inconcebível. E isso me leva a uma pergunta inevitável. Toda essa gente, esses materiais de luxo, os especialistas estrangeiros, a folha de pagamento disso devia ser astronômica. Com certeza. De onde vinha todo esse dinheiro? Porque o acordo com o Irão era em trigo e azeite. Mas esses mestres de Bíblios não queriam ser pagos em grãos, né? Ótima pergunta. E é aí que entra a nossa terceira fonte, o mapa dos empreendimentos econômicos de Salomão. Certo. O templo não foi construído num vácuo. Ele foi o resultado de um império comercial incrivelmente lucrativo. Ok, tô olhando o mapa aqui. É uma rede de rotas que vai para todo lado. O que a gente está vendo. Vamos olhar para o oeste primeiro. A rota do Mediterrâneo. Os navios de Irão e Salomão iam até Tarsis, que muitos acreditam ser no sul da Espanha. Na Espanha, é uma viagem longuíssima. Longuíssima e perigosa. E o que eles traziam de lá? Prata, ferro, chumbo e o mais importante, estanho. Estanho. Por que estanho era tão crucial? Porque estanho mais cobre é igual a bronze. Ah, claro. A idade do bronze. O bronze era o aço da época. Era o material das melhores ferramentas, das melhores armas. Dos objetos de luxo? Isso. Controlar o fornecimento de estanho era como controlar o fornecimento de microchips hoje. É tudo conectado. Uau! Ok, isso já é impressionante. Mas e as outras rotas? Vejo uma que desce pelo Mar Vermelho. Ah, essa era a rota do luxo. A joia da coroa do Império Comercial de Salomão. Certo. Do porto de Ezion-Geber, a frota dele navegava para o sul, para as regiões de Sabá, na Península Arábica, e Ofir. E de lá vinha ouro. Ouro em quantidades absurdas, prata, pedras preciosas, marfim, especiarias raras, perfumes. Até animais exóticos, como macacos e pavões que o texto menciona em outros lugares. Exatamente. Então Salomão basicamente montou um monopólio. Ele se posicionou como um intermediário entre a África e a Arábia, de um lado, E a Europa e o Levante, do outro. Ele era o centro do mundo comercial. Ele não era apenas um rei, então. Ele era o CEO de uma gigantesca trading company internacional. A famosa sabedoria de Salomão não era só teológica ou judicial. Era uma perspicácia econômica e geopolítica fora do comum. Exato. Ele entendeu a geografia do reino dele
e transformou isso na sua maior arma econômica. Ah, então agora tudo se encaixa. O templo não era apenas um símbolo religioso. Não, Era uma vitrine, uma espécie de outdoor gigante, folheado ao ouro, dizendo para todo mundo: olhem o quão rico, poderoso e bem conectado eu sou. é a manifestação física da prosperidade do reino. Cada detalhe luxuoso servia como um lembrete do poder de Salomão. E esse dinheiro todo financiou não só o templo. Financiou palácios, cidades fortificadas e um exército com carros de guerra e cavalaria que, por sua vez, protegiam essas mesmas rotas comerciais. Era um ciclo de poder e riqueza que se retroalimentava. Exato. Ok, então vamos amarrar as pontas do que a gente descobriu aqui? A construção do Templo de Salomão foi muito, mas muito mais do que empilhar pedras com fé. Sem dúvida. Primeiro, foi uma tacada de gênio da diplomacia, usando uma aliança antiga e a necessidade de comida do vizinho para conseguir. E tecnologia e matéria-prima de ponta. Isso. Depois, foi uma façanha de logística e gerenciamento de pessoas que seria um desafio até hoje. Coordenar quase 200 mil pessoas de culturas diferentes num projeto que durou anos. E com sistemas inteligentes para não levar o próprio reino ao colapso. E, por fim, nada disso seria possível sem uma máquina econômica por trás. Um império comercial com tentáculos que iam da Espanha à E África. transformando Israel no centro nervoso do comércio mundial e gerando a riqueza necessária para bancar um sonho tão grandioso. É isso. Exato. As fontes pintam o quadro de um projeto concebido e executado com uma ambição e precisão que são de tirar o fôlego. Mas, agora que a gente passou esse tempo maravilhado com a escala, com a genialidade do planejamento, isso levanta uma última questão. Um pensamento para a gente levar daqui. Manda. Os textos compreensivelmente celebram a grandiosidade, a sabedoria do rei, o propósito divino da obra. Sim. Mas, como a gente mesmo notou, nas entrelinhas aparecem termos como leva de gente, trabalho forçado. Uhum. Isso nos convida a pensar sobre o legado dos grandes monumentos da história. Como a gente equilibra nossa admiração por uma obra magnífica, por um feito que define uma era, Certo. com custo humano, muitas vezes anônimo e compulsório, que foi necessário para erguê-la. Essa tensão entre a glória do resultado e o suor, talvez o sofrimento do processo, é uma sombra que paira sobre quase todas as grandes maravilhas do mundo antigo.